Hoje eu vou falar sobre solidão. E se esse problema de solidão afeta você, se alguma vez ou talvez até agora você se sentiu ou se sente sozinho, ou se tem alguém com quem você se importa que passa por isso, esse vídeo é para você hoje. A gente vai olhar um pouco mais isso, acompanhe essa mensagem, porque a palavra de Deus tem coisas incríveis para nos ensinar. E esse problema que às vezes parece não ter solução, tem um caminho. A palavra de Deus mostra isso, encara de frente esse problema e realmente pode nos ajudar. Não só para pessoas do passado, mas para nós, para você e para mim, hoje, aqui e agora. Pensando na mensagem dessa semana, eu ia começar falando sobre os problemas da solidão. Mas pensando bem, isso é algo que todos nós já sabemos, não? A gente não precisa mais falar sobre isso. Solidão é um problema que a gente já lidava e já era algo próximo de nós. Não é mais algo só de pessoas que a gente ouve falar, mas está dentro das nossas famílias, está dentro das pessoas próximas de nós, está na nossa própria vida várias vezes também. Eu não sei como é que você está nisso, mas é um problema que tá tão presente e esse ano ele conseguiu piorar uma luta que a gente já não tinha conseguido resolver antes. Ele conseguiu deixar ainda mais difícil algo que a gente já não sabia como lidar até agora. Mas ao invés de falar sobre os problemas da solidão, eu quero falar sobre uma das soluções para a solidão, que são as boas amizades. Existe uma pesquisa, a pesquisa mais longa já feita sobre qualidade de vida, sobre felicidade. É uma pesquisa que foi feita com mais de 700 homens, metade deles da Universidade de Harvard, que estavam recém-formados lá na melhor universidade do mundo, a outra metade com homens dos bairros mais pobres da mesma cidade, da cidade de Boston, nos Estados Unidos. É uma pesquisa que já tem 80 anos e foi acompanhando a vida desses homens. Alguns deles já faleceram, boa parte deles, na verdade. Alguns estão vivos até hoje, na casa dos 90 anos, é louco isso. E foi acompanhando também os filhos, foi conversando com a família, foi entrevistando esses homens, foi olhando a ficha médica deles. Eles examinavam o cérebro desses homens também, e depois as mulheres. E realmente uma pesquisa talvez a mais completa já feita sobre isso. 75 anos depois do começo dessa pesquisa, fizeram uma palestra e então apresentaram os resultados até aquele momento. 75 anos de informações sobre tudo da vida daqueles homens. E a conclusão foi bem interessante. O segredo para uma vida feliz e saudável são boas amizades. Boas amizades deixam qualquer pessoa mais feliz e mais saudável. É interessante que eles foram percebendo várias coisas da quantidade de amizades e mais do que simplesmente ter vários amigos, mas qual que é a qualidade desses relacionamentos mais próximos? De amigos de fora, de gente da família, como que é essa relação? Mesmo que não seja sempre cordial, mesmo que não se esteja sempre rindo, mas de poder contar uns com os outros. Eles perceberam de casais que já estavam na casa dos 70, 80, até 90 anos. E era gente que brigava dia sim, dia não, mas que sabia que podia contar um com o outro. E isso vale para o casamento também. Boas amizades, bons relacionamentos deixam as pessoas mais felizes e mais saudáveis. E isso para a saúde do corpo de maneira geral, e isso para a felicidade, para o ânimo das pessoas. O cérebro delas também era afetado por isso. A memória conseguia ser preservada por muito mais tempo. Essas doenças mentais, elas tinham muito menos chance de chegar em pessoas com bons relacionamentos. Esse é um problema que afeta todas as idades, a solidão. Gente já na terceira idade, gente mais nova também. É interessante que eles pegaram o pessoal ali da casa dos 80 anos nessa pesquisa. E os que tinham a melhor saúde, eles começaram a olhar lá quando eles tinham 40, 50, vários anos atrás, para ver se eles conseguiam prever o que deixava essas pessoas mais saudáveis, o que deixava essas pessoas numa condição melhor. E não era um bom nível de colesterol, e não era a quantidade de exercício físico, apesar dessas coisas serem importantes, mas a melhor coisa, o principal critério para deixar aquelas pessoas bem eram os relacionamentos deles. Bons relacionamentos ajudavam no colesterol daqueles homens.
isso nos seus 40, 50 anos já, isso ia afetar 30, 40 anos depois também. Sabendo então que bons relacionamentos e boas amizades vão ajudar a nossa vida, não só no nosso ânimo e para trazer solução para esse sentimento de solidão, mas vão ajudar a nossa vida por inteiro. Eu quero trazer o exemplo de uma história bíblica para você, uma história real, uma história entre o apóstolo Paulo, que é bem conhecido entre nós, um amigo e discípulo dele chamado Tito, que não é tão conhecido, e a igreja da cidade de Corinto. Existia uma relação muito peculiar ali, uma relação muito próxima e intensa também. Paulo foi quem fundou a igreja de Corinto. E conversando com as pessoas daquela cidade, numa época em que não era comum ser cristão, uma época que a maioria das pessoas sequer tinham ouvido, era muito recente isso tudo ainda. Jesus não era uma figura conhecida como é hoje, se falava o nome dele e não se sabia quem ele era. Paulo então falou de Jesus, Paulo levou a fé para as pessoas daquela cidade e se formou então uma igreja, se formou o povo de Deus ali. E Paulo então como apóstolo, ele tinha que ir para outros lugares também, ele acompanhava as pessoas à distância, mas ele ia levando a fé e ele ia falando de Jesus em várias cidades, em várias regiões naquela época. Até o ponto que ele, ouvindo os relatos então de como que estava a igreja, como estavam os amigos dele, lá naquela cidade de Corinto, ele ouviu várias coisas complicadas. E tinha divisões no meio, e aí pessoas próximas dele tinham perdido a fé e brigas entre famílias, coisas assim, coisas malucas tinham acontecido. Um homem estava deitando com a própria sogra, com a madrasta, aliás. Ai, assim, eu realmente não conseguia acreditar. Imagina alguém próximo de você e você ouve umas histórias assim e... O que aconteceu com essas pessoas? E ele manda uma carta para eles então. Ele não conseguia visitar, queria estar perto deles, mas ele manda uma carta então, dando um puxão de orelha naquelas pessoas. Dando um puxão de orelha valendo, porque elas estavam perdendo o caminho, não só o caminho da fé, mas assim, né? Estavam perdendo a vida de fato. A gente tem um pouco desse relato, a gente tem a carta, você pode ler a primeira carta aos Coríntios, é basicamente esse puxão de orelha que Paulo dá neles. Mas o mais interessante é na segunda carta que Paulo escreve para eles. Então, Paulo levou um bom tempo para conseguir visitar eles. E aí, ouvindo o relato do que aconteceu depois que eles receberam essa carta, das atitudes que eles tomaram, Paulo escreve de novo para eles e pede para o amigo dele, Tito, levar essa carta. E Paulo escreve assim para eles: escrevi como escrevi, para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Você já passou por essa experiência de ter que dar um puxão de orelha em algum amigo seu? Você percebe que tem alguém com quem você se importa que está numa fase ruim da vida, e não só porque está passando por problemas, mas porque tomou decisões ruins e está insistindo nelas. Tem um ditado que diz que errar é humano, mas insistir no erro é burrice. E a gente faz isso, e pessoas próximas de nós fazem isso também. E se ninguém fala nada, a coisa vai continuar, a coisa não se resolve sozinha. A gente tem dificuldade de perceber os nossos próprios erros, todos nós. A gente precisa de amigos que nos ajudem a voltar para um bom caminho, nem que seja dando um puxão de orelha. Às vezes o puxão de orelha vai ser o melhor presente que a gente pode receber e que a gente pode dar para as outras pessoas. Não é agradável. Paulo coloca ali claramente, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, derramando lágrimas. A gente olha para as cartas de Paulo, a gente tem uma ideia da personalidade dele, de alguém sério, de alguém forte, de alguém firme. É estranho pensar ele chorando. Ainda assim é a maneira como ele estava ali. E ter que dar um puxão de orelha em alguém próximo, em alguém com quem a gente se importa, é difícil. Eu não sei pra você, pra mim é realmente difícil. Às vezes dizer não pra alguém próximo é chato. E a gente fica inseguro assim com o que vai acontecer com a amizade, o que a pessoa vai pensar de nós, o que vai ser da gente. A gente tenta proteger a gente e a nossa amizade também. Às vezes não falando tudo
que a gente pensa, às vezes não falando tudo aquilo que a gente sabe que deveria ser dito, aquilo que a outra pessoa precisa também. Mas Paulo não cai nesse erro. Ele escreve para eles e, claro, é melhor quando isso é feito de maneira pessoal, próxima, frente a frente. Não era possível naquela época, nem sempre era possível naquele momento, e para nós acontece isso também. Mas Paulo fez isso. E que bom que é ver a alegria que ele encontrou depois, e de pessoas que realmente voltaram para o caminho. Ele fala do arrependimento e da tristeza, a diferença que tem a tristeza do mundo, que só deixa a gente para baixo, mas a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento, que gera mudança de vida, que gera melhoria de vida, que gera santidade. É isso que Paulo enxergou entre eles. Tem um provérbio antigo, provavelmente do rei Salomão, que diz que as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Provérbios 27:6. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. E é isso que Paulo, é isso que aquele povo percebeu também. Sim, doeu, sim, machuca na hora, sim, dói receber um puxão de orelha. Mas que coisa boa que é isso. Porque mostra que a gente se importa, porque mostra que a pessoa é importante de fato. Não só a amizade, mas a pessoa em si é valiosa para nós. Eu já contei essa história, mas é uma história que eu lembro sempre porque ela me afeta até hoje. De uma menina que eu vi de anos atrás, na verdade ela falou pro pastor da igreja dela, e esse pastor contou essa história depois, de uma menina de 10 anos, que chegou no pastor e disse: olha, meus pais não me amam. Você já imaginou uma menina de 10 anos falando isso pra você, que os pais dela não amam ela, e você conhece a família, sabe que os pais se importam com ela, sabe que os pais amam sim. E aí o pastor, então, estranhando aquela fala: tá, mas por quê? Por que você está dizendo isso? Sim, eles te amam. Não, eles não me amam. Porque eles não me dizem não. Eles não me amam. Porque eles não me dizem não. O que você responde para uma criança numa hora dessas? E ela não está totalmente errada. E eu não estou questionando o amor daqueles pais, mas de fato dizer não faz parte de uma atitude de amor. De saber aquilo que é melhor para a criança, para a filha deles, e colocar isso. E a criança nem sempre sabe o que é melhor. Aliás, várias vezes ela não sabe o que é melhor. E ela precisa ouvir não também para aprender um bom caminho, para poder crescer, para poder ser uma boa pessoa. E às vezes se tenta proteger a criança, às vezes se tenta proteger uma amizade, e a gente não fala tudo aquilo que devia ser falado com medo do que pode acontecer. Mas no final a gente só mostra com isso que talvez a gente não se importa tanto assim. Uma boa amizade envolve dizer não. Uma boa amizade envolve puxão de orelha. Dói, incomoda. Mas se a amizade é boa, ela vai resistir a isso, ela vai sobreviver a isso. Porque todos nós erramos, todos nós precisamos de puxão de orelha. E quem melhor do que um bom amigo, quem melhor do que alguém próximo para nos fazer isso? As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Tenha coragem de dar um puxão de orelha quando for necessário. Com amor, com carinho. E aceite com humildade também quando você receber. Foi isso que a igreja de Corinto fez. Eles aceitaram com humildade. Doeu para Paulo falar isso, doeu para eles escutarem também. Mas que alegria que veio depois. E Paulo continua escrevendo na carta dele ali, ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2. Presta atenção nos versículos 12 e 13. Quando cheguei a Troa, de outra cidade, para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor havia me aberto a porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Paulo, como apóstolo, então, a vida dele se resumia a falar de Jesus, a levar a fé para as outras pessoas, a trazer essa esperança que só Jesus consegue nos dar. E abriu uma porta, e ele sabia, a gente percebe como é difícil às vezes isso acontecer. E claramente, pronto, Deus abriu a porta, é de Deus, é algo bom, e a fé vai crescer naquele lugar ali onde Paulo está. Ainda assim, o amigo dele, Tito, não estava ali.
E Tito é quem tinha levado essa mensagem para os coríntios, é quem tinha ficado responsável de trazer de volta. Então Paulo estava ansioso para saber como que foi aquilo, como que eles receberam essas palavras. Lembra aquela dor de Paulo de ter falado tudo isso? Mas Tito não estava ali. E o que Paulo faz? Ele abandona os planos dele, os planos que ele sabia que iam dar sucesso, que sabia que iam dar certo, que iam funcionar, que ia ser algo bom. Ele abandona os planos e os projetos dele, projetos bons, por causa de uma amizade. Percebe que Paulo não simplesmente gosta de dar puxões de orelha, fica muito claro isso. E outra característica dessa boa amizade que existe ali é de que às vezes a amizade ela vai passar por cima dos nossos planos. E às vezes a gente vai ter que largar projetos para isso. Às vezes a gente vai ter que deixar de lado aquilo que a gente gostaria de fazer em função das outras pessoas. Foi o que aconteceu aqui. E não era simplesmente ir numa cidade, pronto, vai para outra, pega o carro. Não, não tinha isso. Era toda uma logística, era todo um trabalho, era uma mudança de meses que Paulo estava passando aqui simplesmente porque ele não encontrou o amigo dele. Quantas vezes você já mudou um plano teu para poder estar mais próximo de alguém, para poder dedicar tempo, seja no casamento, seja com alguma outra amizade? Naquela mesma pesquisa que eu comentei agora há pouco, eles perguntaram para pessoas mais novas, dessas últimas gerações, qual que era o objetivo de vida dessas pessoas. 80% dessas pessoas, isso foi feito nos Estados Unidos, mas vale muito para nós também. 80% dessas pessoas tinham como objetivo de vida ficar ricos. Talvez não milionários, mas ter dinheiro. E ter dinheiro e poder ficar sossegado com isso e não precisar se preocupar com a conta bancária. Mas a metade dessas pessoas também tinha como objetivo de vida ser famosas. E talvez seja algo mais distante, seja algo mais difícil de acontecer, mas elas realmente gostariam isso e elas iam trabalhar em função disso. Poucas pessoas colocam como objetivo de vida ter bons amigos. Quem você conhece que disse esse ano? Sabe aquelas metas e promessas de ano novo que a gente faz? Você já ouviu alguém falando, esse ano eu vou investir nas minhas amizades. Esse ano eu vou criar bons relacionamentos. Esse ano eu vou me aproximar daqueles que eu perdi, talvez. Sejam irmãos, sejam brigas de família, que uma vez que a briga tá feita, parece que dura 10, 20 anos, a vida inteira. E a gente simplesmente não consegue mais falar com as outras pessoas, aquelas amizades que simplesmente foram amornando e passando com o tempo e a gente já nem fala mais com essas outras pessoas. Quantas vezes nossos projetos de vida eles simplesmente nos consomem e nos fazem esquecer daquilo que é mais importante? Eu digo por mim, assim, nos últimos anos eu mudei bastante de cidades e de estados e algumas boas amizades ficaram pelo caminho. E às vezes é uma insistência. E às vezes a gente tem que realmente tomar conta e assumir, assim, e pegar o compromisso, não, eu vou investir com essa pessoa, eu vou falar com ele de novo. A gente tem alguns casais de padrinhos nossos do casamento que a gente, poxa, a gente tem que marcar uma conversa de novo. Não dá pra visitar, porque são pessoas que estão longe, mas conversar com eles, fazer uma chamada de vídeo, assim. A gente tá meio cansado de chamada de vídeo já, mas vale a pena com pessoas que a gente gosta, com pessoas que são próximas de nós. Qual foi a última vez que você investiu de fato nas suas amizades? Que você tornou elas a sua prioridade? Percebe que nem sempre é algo fácil, nem sempre é algo natural. Mas a gente percebe como vale a pena. Paulo continua escrevendo na carta, ele abre um parênteses, fala sobre o trabalho dele, mas logo depois ele volta a falar dessa relação com o povo dali e com o amigo Tito também. Lá no capítulo 7, ainda na mesma carta, nos versículos 5 a 7, Paulo escreve: pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram.
Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Às vezes uma boa amizade vai envolver um puxão de orelha, vai envolver a gente deixar de lado alguns projetos pessoais, vai envolver a gente deixar de lado as nossas preferências pessoais também, os nossos interesses. Mas como vale a pena? E Paulo então teve que mudar os planos dele naquela época, foi para outra cidade, passou por tudo que tipo de problema. Não foi uma decisão fácil para ele. Problemas de fora que vinham, o coração dele estava apertado também, mas a hora que chega o amigo dele, a hora que chega Tito, a hora que eles se encontram mais uma vez. É linda a descrição que Paulo faz aqui, mas Deus, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E com a boa notícia de que a amizade de Paulo com o povo daquela cidade de Corinto estava de pé ainda. Que eles continuavam próximos, que eles continuavam se gostando e se amando. Uma boa amizade dá trabalho. Sim, dá trabalho, eu não vou negar isso. E talvez por isso que a gente tenha tantas pessoas solitárias hoje, tantas pessoas que se negam a se dar esse trabalho. E que não querem passar por isso, que querem seguir o caminho mais fácil. O caminho mais fácil não vai levar a nada. Mas uma boa amizade, ela é capaz de transformar a nossa vida. Vale a pena investir nisso. Quando a gente olha para Jesus, ele colocou isso em outro patamar ainda. E a Bíblia conta que desde o começo da humanidade, o ser humano decidiu se afastar de Deus. E Deus criou o ser humano para que a gente ame a Deus e para que a gente seja amado por Ele, para viver essa relação próxima, intensa e de amor e de carinho, de afeto. Cada um de nós se afastou de Deus, então Deus ele faz de tudo para restaurar essa amizade, para restaurar essa relação de amor, para estar com a gente de novo. Não é fácil, mas Jesus assumiu o preço para poder restaurar tudo isso, para poder nos reconciliar com Ele mesmo. Jesus derramou o próprio sangue. Foi mais do que passar por uma situação chata, foi mais do que dar um puxão de orelha. Ele mesmo assumiu essa dor. Ele mesmo assumiu tudo isso para ter de novo você. Você que está aqui comigo, você que já ouviu falar dessas histórias, para ter você como amigo de Cristo. Jesus derramou o sangue dele, Jesus entregou a própria vida, Jesus morreu para voltar à vida, para te trazer vida, para poder ser teu amigo. Quando a gente olha para a história dele, quando a gente olha para tudo aquilo que ele fez, a gente percebe sim, dá trabalho. Às vezes uma boa amizade. Jesus assumiu esse trabalho no nosso lugar com relação a ele. Mas a gente pode se inspirar também no exemplo dele e levar isso para as outras pessoas. Às vezes a gente vai ter que realmente se sacrificar de diversas maneiras e tomar a cruz para poder investir numa amizade. Mas como vale a pena? O último versículo que eu quero pegar então nessa mesma carta, no capítulo 7, versículo 13, Paulo conclui então: além de encorajados, ficamos mais contentes ainda, ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério, recebeu ânimo de todos vocês. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda, ao ver como Tito estava alegre, pois seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. E numa boa amizade, a gente vai ser alegre não só quando as coisas dão certo pra gente, mas é sinal de uma boa amizade também quando que a gente se alegra quando as coisas dão certo pro outro. Mesmo que isso não nos afete, mesmo que não tenha nada a ver com a nossa história, mas quando o outro tá alegre, é a melhor coisa que tem. Tem um pensador brasileiro bem famoso hoje, Mário Sérgio Cortella, que diz que as amizades na verdade não são provadas na hora da dificuldade. As pessoas dizem que quando a coisa pega, quando a situação fica difícil, os amigos se afastam. Aliás, as pessoas que não são tão próximas, elas se afastam. Mas ele diz que o pior momento, o momento mais difícil de ser amigo de alguém é quando a outra pessoa está indo super bem.
Porque é muito fácil bater a inveja, porque é muito fácil bater a angústia, porque é muito fácil bater a comparação. Puxa vida, ele tá bem, eu não tô, e aí a gente fica chateado com isso. Mas olha Paulo aqui, a maior alegria de Paulo foi ver como Tito, o amigo dele, estava bem. Mesmo que Paulo estivesse longe disso, mesmo que Paulo não tivesse enxergado tudo isso, mas saber que o outro estava bem. Trouxe um ânimo incomparável para o coração dele. Cristo, quando sabe que a gente está bem, isso lhe dá a maior alegria. A palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, quando alguém decide se voltar de novo para a vida e para Deus, tem festa nos céus. E Cristo já está lá no céu, ele já tem a vida perfeita que ele merece. Mas quando a gente decide por essa vida também, tem festa lá. Porque ele é o bom amigo que se alegra quando a gente tá alegre também. Ele é o bom amigo que se alegra quando a gente toma um bom caminho. Quando a gente tem a vida que a gente deveria ter. Que Deus te abençoe nisso. Que Deus te ajude a superar as dificuldades. E que Ele te dê coragem para investir nas amizades. Com certeza você já pensou em alguns nomes ao longo desse vídeo. Investe nessas pessoas, liga para elas, se aproxima delas de novo. Talvez pessoas que você não fala há muito tempo. Dá um passo adiante. Vale a pena. Não é fácil, mas vale muito a pena. Que Deus te abençoe. Amém.